Raquel, o pastor Flávio, por ter me dado a oportunidade de estar aqui. Também a pastora Paula, o pastor Marcelo, que são os meus líderes de jovens. E eu creio que Deus tem uma palavra no nosso coração e Ele vai fazer algo nessa noite. Quem crê? Amém. Amém. Queria pedir os irmãos para abrir comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículos 4 a 13. Diz amém. Vamos lá então. Diz assim: disse mais o rei Davi a Amasa: convoque-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: mas mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, por isso toma tu os seus servos, o teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os queriteus, e os peluteus, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio diante deles, e estava Joabe, cingido da sua roupa que vestia, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe com mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho, e vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque quem via ele chegava a ele e parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma oração para a gente receber essa palavra e agradecer por ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor, e eu peço que o Senhor se faça mais presente, que o Senhor venha se manifestar ainda mais neste lugar, Senhor, sobre os Teus filhos, Pai. Eu agradeço por essa palavra, Senhor, mas eu peço também que o Senhor entre em cada coração, cada mente. Vai removendo, Senhor, todo bloqueio que talvez existe, Senhor. Toda ferida, Senhor, no nome de Jesus. Só pela Tua presença somos curados. Só pela Tua presença somos transformados, renovados, Senhor. Então peço agora, neste momento, que Tua presença se faça presente aqui neste lugar, Senhor. Aumenta a manifestação da Sua glória aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não para a nossa glória, mas que o Senhor seja glorificado, Senhor, pela Tua santidade. Ó Deus Altíssimo, eu peço agora que o Senhor venha se mover, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu lembro a primeira vez que eu li essa palavra, eu fiquei meio assustada com essa palavra. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, tem algo aqui. E eu passei um tempão assim, eu falei assim, o que tem nessa palavra? Realmente assim, está movendo o meu coração. E o Espírito Santo devagar assim foi revelando para mim. Aí o Flávio fez o convite, aí o Espírito Santo falou assim, é agora, vou revelar para você. Então, a gente leu aqui sobre a morte de um homem chamado Amasa, mas antes de entender realmente por que aconteceu tudo isso, a gente tem que ir um pouco para trás. Então, quem era Amasa? Ele era sobrinho do rei Davi, e ele era primo de Joabe, e o nome dele significa carregar uma carga ou levar um fardo. E a gente sabe que na Bíblia os nomes são muito proféticos, né? Eles designam, né, a jornada de uma pessoa e tem um peso muito forte.
e ele era o comandante do exército, no exército de Absalão durante a rebelião. Então, em 2 Samuel, capítulo 17, vai dizer assim: Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jeté, um ismaelita que se havia casado com Abigail, filha de Naz e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Então, se você conhece um pouco da história, vou rapidamente aqui. A rebelião de Absalão, né? A gente sabe que foi uma consequência do pecado de Davi com Batseba, né? E Deus usa o profeta Natã para falar para ele assim: por causa desse pecado, mesmo que você arrependeu, tem consequências, e a espada não vai se apartar da sua casa. Então o que acontece? Os filhos de Davi começaram a se rebelar contra ele. Então Absalão, ele liderou uma rebelião muito forte contra Davi, e Davi teve que fugir da cidade de Jerusalém, porque ele levou muita gente contra ele. Então agora que Absalão se nomeou rei, né, ele vai também criando, né, o seu reinado. Ele vai nomeando pessoas para ser seus conselheiros, vai nomeando pessoas para ser sacerdote, e vai nomear alguém para liderar o exército dele. E quem que ele chama? Ele chama o Amasa, que é o sobrinho de Davi. Então ele conhecia há muito tempo, né? Só que quando Davi foge, ele foge com todo mundo também. Então Joabe, Abisai, todo mundo eles fogem, porque senão vai ser morto, porque Absalão está fazendo uma rebelião. E o povo estava contra Davi também. Então o que acontece? Então Amasa é colocado no lugar de Joabe de uma forma indireta. Vocês estão entendendo? Então indiretamente não foi pelo rei Davi, mas Absalão tinha se nomeado rei e colocou Amasa como substituto de Joabe. Então Joabe, é aqui que começa a história de Joabe, aqui que começa a ambição de Joabe, aqui que começa a semente de uma ferida criada no coração de Joabe. Porque enquanto ele foge, o título dele é retirado dele. Então o que ele faz? Ele vai ficar com uma ambição, uma ferida começa a nascer no coração de Joabe. E o que acontece? Então enquanto Absalão estava rebelando, ele nomeou o Amasa. E Amasa estava ativamente envolvido na rebelião de Absalão, porque ele comandava os exércitos. Então ele tratava Absalão como um rei. Mesmo que Deus não tinha colocado Absalão como rei, ele tratava ele como rei. Então ele estava ativamente participando da rebelião. E ele tinha se contaminado. E como Absalão tomou o lugar de Davi, Amasa tomou o lugar de Joabe. E em 2 Samuel a gente vê uma mudança. Então até em 2 Samuel capítulo 19, o que acontece? A rebelião de Absalão já tinha acabado, né? Quem conhece a história também, não vou entrar muito em detalhe, mas Joabe, você vê que ele age muito no impulso, ele age muito na emoção, né? Ele mata um comandante chamado Abner no começo, porque ele tem sede de vingança. Então a gente já vê uma caminhada de Joabe nessa ferida. A gente já vê uma caminhada de Joabe nessa ambição, nessa semente que está criando no coração dele. Então ele mata Abner, depois ele é quem mata Absalão, sendo que Davi falou, não mate Absalão. Ele vai lá e mata, porque ele já está com aquele ambição pelo poder, aquele sede de vingança. Ele quer fazer tudo do jeito dele, age na desobediência. Então Davi fala assim, não mata Absalão. Ele vai lá e mata Absalão, né? E o que acontece? Então, em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 3, o que Davi faz? Mesmo tudo que Amasa tinha feito, tendo se envolvido lá naquela rebelião com Absalão, Davi fala assim, eu vou te nomear o comandante do meu exército. Como assim? Ele acabou de ajudar a participar numa rebelião ativa contra Davi. E Davi, quando ele volta a Jerusalém, que Absalão morre, ele vira para Amasa e fala assim, agora você vai ser o comandante do meu exército. Ele fala assim, você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo o rigor, se de agora em diante você não for comandante do meu exército em lugar de Joabe. E a mente humana não consegue compreender uma coisa dessas. Como que alguém que liderou, né, ajudou numa rebelião contra o rei, né, enquanto ele estava vivo, como é que agora ele é o comandante do exército de Davi? E a gente vê aqui que Davi age com perdão com a vida de Amasa,
e ainda dá um lugar de honra para ele. E eu falei antes que Joabe, né, ele era o comandante do exército de Davi. Então, nesse aqui, antes ele é indiretamente substituído por Amasa, mas agora ele realmente é substituído por Amasa. Então, imagina o coração de Joabe. Imagina o pensamento de Joabe aqui. Uai, eu tava lá na fuga com Davi, eu defendi Davi, eu ajudei lá no coisa, e agora esse primo meu aqui fez uma rebelião, fez tudo lá, lutou contra Davi, tornou o povo contra Davi, e agora ele está num lugar de honra. Agora é ele que está no meu lugar. Como assim? E muitas vezes a mente humana acontece umas coisas assim, e a gente começa a pensar assim, né? E nesse caso foi com a Amasa, mas quantas vezes a igreja faz isso um com o outro? Davi, o rei, perdoou a Amasa. Jesus, o nosso rei, nos perdoou. Por que às vezes a gente olha para o nosso irmão e a gente fala assim, mas ontem estava ali e agora está aqui sendo usado? Ontem estava aqui, mas como é que está tão amigo assim das pessoas? Como assim que está tendo mais oportunidade? E muitas vezes a gente acaba lançando pedra sobre o nosso irmão por causa de um sentimento de ferida. Joabe estava ferido porque ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu humilhado, ele sentiu que ele deu toda essa devoção a Davi e Davi o traiu. Foi isso que ele sentiu. E agora ele está olhando para um primo dele, um parente dele, e ele está desconsiderando o perdão que Davi estava liberando sobre esse homem. Se o rei está liberando perdão sobre esse homem, quem é nós para atacar pedras? Quem é nós para julgar o que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa? Então, por causa de uma ferida que foi criada no coração de Joabe, ele começa a ter uma perspectiva distorcida sobre a vida, sobre a posição dele. E por que Davi perdoou esse homem? Porque ele se mostrou arrependido. Sabe o que é o negócio? Joabe era fiel, era leal a Davi. Só que a ação dele por lá de fora não estava a mesma coisa que a posição aqui de dentro do coração dele. Então, por mais que ele defendia Davi, por mais que ele era leal, fiel, ia lá, matava os inimigos e tudo mais, o coração dele não estava voltado com a motivação certa. A postura de coração dele não estava alinhado com o propósito de Deus, que Deus tinha para fazer em Israel. Ah, Isabelle, mas como assim? Como você está falando um trem desse? Não fala isso na Bíblia? Eu acabei de falar, ele matou Abner. É um outro homem que ele era da casa de Saul. Ele era comandante do exército de Saul. E quando Davi foi proclamado rei, ele pediu perdão. Ele foi para Davi pedir perdão. E Davi liberou perdão. O que o homem faz? Vai e mata o homem. Por quê? Mas também Abner matou o irmão dele também, né? Então deu um rancinho nele. Mas ele desobedeceu uma ordem do rei dele. Ele desobedeceu, então por fora ele estava agindo de um jeito, mas por dentro ele estava contaminado pela sede de vingança, pela ambição do coração dele, a sede de poder, de ter uma reputação boa no povo de Israel. Então, Amasa foi colocada no lugar dele. E isso gera ainda mais um sentimento de ambição. Não, eu fui substituído, eu tenho que provar para as pessoas que eu sou melhor que a Amasa. Eu tenho que provar que eu sou digno do lugar que me tiraram. Amém? Então, por causa da postura e alinhamento do coração dele, Deus honrou ele. E na Bíblia fala, vamos um pouco mais para frente, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 32, quando Davi está dando um conselho para seu filho Salomão, lá na frente, isso aqui é lá na frente. Ele diz que Amasa era um homem justo, mais do que Joabe. Mais do que Joabe. Ele era um homem justo, de coração. Talvez ele falhou, mas de coração ele era justo. Agora Joabe por fora parecia justo, mas o coração dele estava todo contaminado. Então Joabe sempre desobedecia às ordens de Davi.
ele fazia justiça com suas próprias mãos, como fez com Abner, Absalão. Enquanto ele acusava Amasa de rebeldia, Joabe sempre cometia uma rebeldia no coração dele, na alma dele. Porque toda vez que Davi falava uma coisa, ele falava assim: não é bem assim não. Mas você está meio errado, vamos fazer desse jeito? Então, às vezes, acontece isso também no meio da igreja. Eu falei antes, às vezes a gente aponta, é muito fácil a gente olhar para o nosso irmão e falar assim: o que está acontecendo aí? Nossa, você viu fulano de tal, fez não sei o quê. Mas é muito mais difícil a gente olhar no espelho e falar assim: eu também sou falho. Eu também preciso da cruz, eu preciso do sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Está na hora da igreja se ajuntar em propósito, manter uma postura limpa e alinhada ao propósito do Senhor. A irmã estava falando aqui, eu fiquei muito assim, emocionada com o seu trabalho. Sou apaixonada, eu quero fazer missões, eu não sei como, né? Mas estou estudando psicologia e eu quero usar para a honra e glória dele. Eu não sei como, Deus um dia vai revelar, né? Ele sempre revela. Mas tem tanta gente precisando, né, das boas novas, o que a gente carrega, a gente às vezes perde tempo competindo com o nosso irmão, a gente perde tempo tacando pedras, a gente perde tempo, enquanto a gente podia estar falando assim: Deus me molda, me transforma, a gente está aqui, o irmão fulano fez isso, a ciclana fez aquilo. Enquanto você está aí falando do seu irmão, você pode pedir para o Senhor: me molda, papai, me molda. Me ajuda. A pessoa do seu lado talvez precise de ajuda, mas não quer dizer que a gente não precisa também. Então Joabe, a gente vê Joabe fazendo isso. Ele está acusando Amasa de estar numa rebelião física. Todo mundo viu. Ninguém estava vendo a desobediência no coração dele, mas não quer dizer que é válido, que não é válido. Certo? Então, vamos voltar a essa passagem. Eu dei um pouco de contexto, quem era Joabe, quem era Amasa, né? Então vamos para Samuel capítulo 20, que eu li antes. Então aqui nesse contexto, o que está acontecendo? Tem outra rebelião acontecendo. Só que nesse caso aqui não é um parente de Davi, é outro homem, ele é chamado Sebá, e a Bíblia fala que ele é um homem de Belial, um filho de Belial, né? Então ele era um homem muito ruim, né, nas intenções, nas ações dele, e ele estava rebelando contra Davi, que era um estabelecido de Deus. Então, o que Davi faz? Amasa é o comandante do exército, então ele pede: Amasa, vai lá juntar os homens de Judá e faz um exército para a gente ir lá contra Sebá. Vamos acabar com essa rebelião. E eu vou te dar 3 dias para você fazer essa tarefa. Só que por algum motivo, ele demorou um pouquinho. Não sei o que foi que aconteceu, mas passou 3 dias e Davi falou assim: Amasa não voltou, vou mandar outra pessoa, vou mandar Joabe, vou mandar Abissai para liderar um exército para ir atrás de Sebá para acabar com essa rebelião. Então, ele manda essa tropa para perseguir Sebá. Né? Só que enquanto eles estão indo ao caminho, né, para perseguir Sebá, eles encontram Amasa. Amasa está assim andando, creio que estava voltando para Jerusalém. Acho que atrasou só um pouquinho, né? Aí ele foi e encontrou com os homens, as tropas. Então ele encontra com um exército enorme, mas também com Abissai e Joabe, né? Os primos dele. E o que acontece, né? Igual eu falei antes, o nome Amasa significa colocar um fardo. Lembra que eu falei antes que Davi perdoou esse homem e quitou a dívida dele? E a gente vê alguém colocando um fardo sobre esse homem. Ele está colocando um peso sobre os homens desse homem. E o que acontece? Ele chega para abraçar ele, dá um beijo nele. Oi, tudo bem? E aí, quanto tempo? Só que daí ele pega a espada dele e mata ele na hora. Só que não foi uma morte assim, sabe? Legal. Não vou falar nenhuma morte legal, né, gente? Mas foi muito assim, muito feia. Né? E a gente vê isso, uma reflexão do sentimento que ele sentia no coração dele. Ele pegou toda aquela raiva, todo aquele ódio e entrou naquele momento e matou ele.
Então, mais um ato de desobediência, mais uma afronta àquilo que foi estabelecido, a autoridade de Davi, né? Mais um ato de rebeldia de Joabe. Então, o que acontece? Ele mata ele. Então, a ambição de Joabe vem de sentimentos de vingança. Eu quero falar algo para vocês. Não sei se vocês estudam sobre emoções, não sei se tem alguém que tem interesse nisso, mas tem muitas emoções na nossa vida que é primária e secundária. Emoções primárias, elas são o sentimento mesmo. Então, vamos falar assim, alegria, ela realmente é alegria, não tem nada debaixo da alegria. Quando você sente alegria, você realmente está sentindo a alegria. Só que tem sentimentos que são classificados como emoções secundárias. Então, emoções secundárias, como a raiva, na verdade, quando você está sentindo raiva, você está sentindo raiva mesmo. Mas se você for investigar a sua raiva, você vai ver que tem muitos outros sentimentos que estão sendo um gás para a sua raiva, né? Então, muitas das vezes, quando a gente, né, eu já trabalhei em lugares de saúde mental, então eu vejo isso muito. Quando a gente vê uma pessoa com raiva, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva do meu pai, não sei o quê. Ok, vamos olhar um pouco mais profundo. Nunca a pessoa, na verdade, sente raiva. Às vezes ela sente muita dor de abandono, de ser humilhada, de ser rejeitada. Muitas vezes ela se sente vulnerável, ela não quer se abrir. E na verdade ela se manifesta como uma raiva, mas quando a gente tira a capa da raiva, a gente vê uma pessoa vulnerável, uma pessoa ferida. Então a gente vê isso com Joabe, ele se manifestava com ambição, mas o que estava debaixo daquela ambição? Aquele sentimento de ser traído, aquele sentimento de ser substituído por outra pessoa, de ser trocado, de ter suas ações não valorizadas pelo rei. É isso que a gente vê. Só que por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente tem sentimentos assim. O que acontece na nossa vida? A gente tem situações, experiências na nossa vida que são plantadas como sementes na nossa alma, situações na nossa alma. E o que vai acontecendo? Quando a gente se deixa alimentar essas feridas, ela vai deturpando a nossa postura de coração. Ela vai deturpando, distorcendo o nosso alinhamento com o Senhor. E é isso que a gente vê com Joabe. A gente vê uma situação e ele foi alimentando aquele sentimento de inveja, de comparação. Eu posso fazer melhor. Era eu que era para ter nesse lugar. Ele pegou o meu lugar. Agora eu vou acabar com isso. E chegou numa tragédia. Lembra que eu falei antes que está na hora da gente parar de ir contra os nossos irmãos e sair no propósito? Imagina se Joabe falasse assim, sabe o que? Eu me senti trocado, mas eu sei que Deus me cura. Vamos, Amasa, vamos perseguir no mesmo propósito, vamos atrás no mesmo propósito no Senhor, vamos nos alinhar. Tinha tido um final muito melhor. Só que Joabe, ele age naquela contaminação no coração dele, na ambição que cresceu no coração dele, e ele vai e age no impulso, na vingança. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a ambição nunca é uma ambição, sempre tem uma ferida para alimentar. Uma pessoa muito ambiciosa, na verdade, uma pessoa ferida. Ninguém vai fazer tudo que ela quer, uma meta, né? A gente tem metas e a gente tem que alcançar as metas, mas quando a gente chega num ponto que a gente está disposto a fazer qualquer coisa, custa que custar, não importa o meu irmão, não importa não sei quem, não importa quem eu machuco, é porque você é uma pessoa ferida, é porque a pessoa precisa de cura. Quando Jesus nos dá, né, a cruz, ele está nos libertando dessas coisas, mas ele também está dizendo, você não vai só passar por situações, eu vou estar andando com você, eu vou fazer na sua vida, você não precisa agir na sua própria mão para as minhas promessas se cumprir. Mas às vezes a gente fala assim, não, eu quero tanto, eu vou fazer custa aqui, custar, e a gente acaba virando uma máquina de matar as pessoas ao nosso redor.
E em vez de ajuntar, a gente mata as pessoas ao nosso redor, como Joabe fez com Amasa. Em vez de se ajuntar, ele vai e tira, né, a pedra do caminho dele e fala assim: é hoje, agora sim, agora eu pego meu lugar de volta. Então o que acontece? Então, ele está lá, o Joabe agiu no impulso, né? Aí, ele está lá e ele continua, como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente vê também que Joabe estava num ponto, ele estava cego pela ambição dele, não estava nem aí que o homem tinha morrido. Não estava nem aí para as consequências do seu pecado. E isso acontece também com feridas que nascem no nosso coração, que são alimentares. Ela começa a afetar nossa perspectiva sobre a vida. Então, coisas que não são normais, a gente passa a ver como normal. A gente não é mais sensível à voz do Senhor, a gente não é mais sensível às dores das pessoas do nosso lado. Então, Joabe chega nesse ponto, ele continua. Ele está tipo assim: vamos, gente, vamos, a gente tem coisa para fazer, por que vocês estão aqui parados? E os homens estão tipo assim, em choque, porque tinha acabado de acontecer uma tragédia. E daí um dos homens vai, pega o corpo, esconde assim num campo assim do lado assim. Ele vai, pega um manto, tampa o corpo e tira do caminho para ninguém perceber, para ninguém ver. Todo mundo viu, todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Mas ele fala assim: se eu tirar do caminho, se eu tirar a evidência, se eu tirar a prova, ninguém vai se importar. Não é porque que o corpo foi escondido, que a evidência foi escondida, que passa desapercebido aos olhos do Senhor. Não é porque a gente esconde os nossos atos, que a gente esconde, né, as nossas feridas, nossas emoções contaminadas, que passa despercebido nos olhos do Senhor. E ele estava indo numa missão, mas ele foi do jeito errado. Ele tampa, ele cobre com o manto, ele fala assim: gente, vamos. Aí ele fala assim: ó, se vocês é comigo, se vocês é com Davi, ele ainda fala no nome de Davi. Ele fala assim: ó, se vocês for se você for do meu lado, vocês vão comigo. E os homens foram, e eles foram e foi lá perseguir Seba para acabar com a rebelião. Então, enquanto o corpo estava exposto, o povo não acompanhava Joabe na missão. Então eles esconderam, para não que tivesse um impedimento na sua missão pessoal de ambição, né? De provar que ele era melhor na sua procura de validação. Então, quando ele matou esse homem, ele satisfez o seu desejo de vingança. Quantas vezes a gente às vezes faz as coisas e a gente satisfaz o nosso ego? Já fiz isso, não estou falando que só vocês não, eu também já fiz isso muito. E a gente faz as coisas para satisfazer o nosso ego, alimentar a nossa ferida. Só que isso não vai mudar a postura de coração. Por que a Amasa foi escolhido para ser o novo comandante? Por causa da postura do coração dele. Ele estava arrependido, ele estava voltado ao Senhor, ele entendia o propósito de Israel. E por isso que ele foi escolhido. Agora Joabe estava lá naquela contaminação na alma dele. E o que acontece? Ele acha que tirando a Amasa do caminho vai resolver o problema. Só que não resolveu o problema. O que Joabe precisava é de arrependimento, postura, se alinhar na presença do Senhor. E muitas vezes acontece com a gente também. Em vez de encarar o problema, fala assim: não, Deus, trata essa ferida de rejeição, trata essa ferida de humilhação, trata o que o Senhor tem que tratar. A gente acaba pegando um manto também, a gente cobre, a gente fala assim: se eu fazer isso, talvez resolve isso. Mas Deus está dizendo para você esta noite: não, deixa eu tocar naquela feridinha lá que você tenta empurrar para lá, que você vai ver o meu agir na sua vida, você vai ver as promessas se cumprir. Porque não tem como a gente acessar o sobrenatural se a gente não deixar o Deus Altíssimo nos moldar, se a gente não descer a casa do oleiro e deixar o Criador nos moldar. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então, ao invés de estar motivado pelo fato de defender, ter a oportunidade de defender a nação, ele foi motivado nesse momento pelas suas emoções, a ambição, a raiva e a insegurança. E vamos ver mais para frente o que a Bíblia fala sobre a ambição de Joabe. Então a ambição de Joabe
né? Eu falei antes que não passou desapercebido por Deus, né? E Joabe ainda viveu muitos anos servindo ao rei Davi, só que ele teve um final trágico também. Então, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 5, Davi está conversando, ele está à beira da morte, ele está conversando com o filho dele, Salomão, porque, né, Salomão ia ser o novo rei de Israel. E ele está dando uns conselhos para ele. Ele fala assim, as pessoas que são de bem, honre eles. Mas tem certas pessoas, toma cuidado. Tem certas pessoas que são um pouco traiçoeiros, que não estão alinhados. E uma dessas pessoas era Joabe. Ele fala assim, você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Acho interessante Davi falar isso. Ele está dando esse conselho. Ele fala assim, Joabe, a gente estava em paz. No momento de perdão. Um momento feliz. Um momento de reconciliação. Só que ele se sujou. Sabe por quê? Porque a guerra não estava ali fora, estava dentro do coração dele, estava dentro da alma daquele homem. Aquela ferida criou uma guerra espiritual na vida daquele homem para tirar ele do propósito, para contaminar aquilo que Deus tinha preparado para ele. Então, por mais que o físico estava em paz, estava em tempos de paz, estava em tempo de perdão, ele mesmo não conseguia perdoar, ele mesmo não conseguia se reconciliar com as pessoas do seu lado. Então ele agiu conforme aquilo que estava acontecendo por dentro. E a gente faz isso também. O ser humano é assim, na verdade. A gente age conforme aquilo que a gente está sentindo dentro da nossa alma. A gente age conforme as experiências que a gente já teve na vida. Muitos comportamentos, na verdade, a gente acha que, né, é porque eu sou assim. Às vezes um comportamento que você tem, às vezes não é porque você é assim. Às vezes é porque você aprendeu, né, desde novo, por causa de um trauma, uma experiência, a agir daquele jeito. É um mecanismo de defesa sua, né? Então, vou dar um exemplo na minha vida. Tipo, eu tenho muita dificuldade de receber elogios. E eu sempre achei que era porque eu era muito tímida. Falei assim, menina, quando eu era pequena eu não falava. As pessoas chegavam perto de mim e cumprimentavam, eu escondia atrás dos meus pais, eu não falava, eu era muito tímida. Então assim, eu achava que era parte da minha personalidade, parte do meu caráter. Só que que Deus foi me curando, Deus foi trabalhando na minha vida, eu vi que na verdade é porque eu tenho medo de ser rejeitado, humilhado por causa das críticas que eu já ouvi. Então é só um exemplo, às vezes a gente acha que é algo da nossa personalidade, mas na verdade não é um mecanismo de defesa nossa. E a gente tem que entregar para o Senhor para Ele nos mudar, para a gente não agir no impulso, mas agir guiados pelo Espírito Santo de Deus e aquilo que Ele quer que a gente faça. Então ele fala assim também, Ele os matou derramando seu sangue em tempos de paz. E o fim de Joabe foi a morte ordenado pelo rei Salomão. Então Davi já morreu, Salomão era rei. E o que acontece? Um outro filho de Davi. Nossa, é tanta rebelião, né? Como assim? Meu Deus do céu. Mas Adonias também rebela contra o rei, não contra o rei Davi. O Davi morreu e em vez de ele aceitar que Salomão ia ser o próximo rei, ele vai entrar no trono, ele vai se nomear rei de Israel. Ele faz uma festona, ele está se achando lá. E o que acontece? A mesma pedra que Joabe jogou em Amasa, ele mesmo fez. Então ele estava acusando Amasa de ser rebelde. Só que o que acontece? Em vez de aceitar, né, o que Deus tinha feito, o que Deus queria fazer, o próximo rei de Israel, que era Salomão, ele também acaba se rebelando. Mas isso é um fruto daquilo que estava acontecendo no coração dele há muito tempo. Essa é uma semente que estava crescendo no coração dele há muito tempo. Então ele acaba rebelando também. E ele acaba liderando o exército de Adonias. Aleluia, glória a Deus.
gente. Mas ele caiu no mesmo pecado, né? E ter participado de uma rebelião. Então a ambição nos tira a oportunidade de deixarmos Deus mudar a nossa postura de coração e nos aprisiona nos impulsos das nossas emoções e das nossas feridas. Então a gente vê através dessa história, eu gosto de ler as histórias e ver o que eu posso. Aleluia, glória a Deus. A gente começa a falar umas verdades, Satanás fala assim, para de falar. Brincadeira. Mas eu estava falando, a ambição, né? Ela nasce de uma ferida e a ferida vai distorcer a nossa perspectiva das coisas que a gente vive e como a gente alcança as promessas de Deus na nossa vida. E nos aprisiona nos impulsos das emoções. Então, como eu estava falando, eu gosto de pegar exemplos dos personagens bíblicos e ver como que eu estou me conectando, o que Deus tem que ainda fazer na minha vida. Aí, igual eu falei antes, eu li essa passagem a primeira vez e falei assim, tem alguma lição aqui? E foi isso que Deus ministrou no meu coração. A consequência de uma ambição, ou seja, a consequência de uma semente, de uma ferida. O que uma ferida não faz na nossa alma? O que uma ferida não faz no nosso comportamento? Como que ela trava, bloqueia a gente de acessar aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem para a igreja? Então, que vocês possam levantar. E nessa noite eu quero convidar o Espírito Santo a te lembrar, se tiver alguma área do seu ser que você ainda, talvez aconteceu uma experiência com você, ou, algum pensamento, alguma coisa que você sente que está travando, bloqueando você de acessar as promessas do Senhor. Com Joabe foi uma coisa pesada, ele se sentiu trocado, mas você vê que um sentimento pequeno foi capaz de fazer uma tragédia na vida de Joabe. Foi capaz de crescer uma semente e crescer numa planta que corroeu o coração dele. E às vezes a gente tem algo assim também na nossa vida e Satanás usa isso para nos tirar do propósito. Satanás usa isso para desalinhar o nosso coração. Então, por mais que a gente está trabalhando, a gente está servindo, a gente está com uma lealdade, fidelidade aparente, nosso coração está contaminado. Jesus fala em Mateus que os fariseus, eles aparentavam. Eles lavavam o exterior do corpo, lavavam a mão, lavavam os pés. Só que Jesus fala assim, só que dentro do coração deles tem muita coisa ali. Então, aparentemente, eles estavam bem. Eles estavam servindo, mas eles ainda não teve um encontro com Jesus. Não deixou Jesus tocar as entranhas da alma deles. Não deixou Jesus moldar, não deixou Jesus trabalhar, expor. Que a gente possamos tirar todo o manto que a gente colocou sobre as situações doloridas. Todo o manto que a gente colocou sobre as emoções, os sentimentos. Os outros talvez não são do seu coração. Às vezes a pessoa do seu lado não sabe o sentimento que você sente, a dor que você sente. Mas você tem um pai que cuida de você, do som do seu coração e sabe exatamente o que você precisa. Ele é muito cirúrgico. Então eu oro que nessa noite o Espírito Santo vai te abraçando neste momento, vai estando do seu lado e vai revelando tudo aquilo que Ele ainda precisa tocar para que você possa alcançar toda a meta que o Senhor preparou para você, desde o ventre da sua mãe, todo o propósito que Ele liberou sobre você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu agradeço, Senhor, por este culto. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu peço a Tua presença aqui neste lugar. Ah, Jesus, que o Senhor
Senhor venha passear aqui, Senhor, entre cada cadeira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai tocando cada um, vai encontrando cada um, Senhor, aumenta o nível da tua presença, e eu peço a tua unção aqui sobre este lugar. Jesus, nós te convocamos, porque sem ti nós não somos transformados, sem ti nós não somos renovados, nós não somos restaurados, nós não somos curados, mas em teu nome, com apenas um toque, nós somos completamente transformados e curados por ti. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, vai entrando em nosso coração, Senhor, vai entrando, papai, naquela ferida, vai entrando, Senhor, naquele quarto, em nome de Jesus, Senhor, do compartimento da alma dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, compartimento da maternidade, da paternidade ferida, papai, em nome de Jesus, da rejeição, da humilhação, do abandono, Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai arrancando toda semente plantada por experiências traumáticas, por falas pesadas, em nome de Jesus, por maldições lançadas, Pai, palavras contrárias, Senhor, que fizeram seus filhos, Senhor, questionarem quem são. Eu vejo o Senhor agora transformando a sua identidade. Você tem uma identidade ferida pela rejeição, mas hoje o Senhor agora reafirma a sua identidade como filho de Deus, em nome de Jesus, filho de Deus. Eu vejo o Senhor tirando uma capa de tristeza, em nome de Jesus, Pai, agora toda capa de tristeza eu vejo Ele vestindo os seus filhos com capa de alegria, Senhor, no nome de Jesus, alegria na tua presença, alegria por causa da vitória na cruz, em nome de Jesus. Eu ordeno agora toda a opressão agora que ainda age na vida dos teus filhos, Pai, que alimenta feridas, em nome de Jesus, saia pelo poder e autoridade que está no sangue do Cordeiro. Mas Espírito Santo, eu peço que o Senhor entre no nosso DNA, vai refazer todas as coisas, Pai, todas as coisas, Senhor. Eu peço, Senhor, que de toda dor que a gente já sentiu, o Senhor venha usá-la para a tua honra e tua glória. Eu profetizo que tudo que o inimigo usou para tentar te paralisar, tudo que o inimigo tentou fazer para você parar, vai ser usado para a honra e a glória do nome do Senhor, vai ser usado como testemunho. Vai ter pessoas que vai chegar perto de você e vai falar assim, ó, eu estou passando por isso, e você vai falar assim, ó, eu também passei por isso, mas sabe o que Deus fez na minha vida? Ele vai fazer na sua vida também. Papai, em nome de Jesus, continua gerando testemunhos, Pai, mas eu peço também, Senhor, todo sentimento que estiver corroendo o nosso coração, que estiver afetando a nossa postura de coração, em nome de Jesus, que estiver nos desalinhando, Pai, em nome de Jesus, eu peço um alinhamento no coração de cada um, Senhor. Mais sensibilidade à tua presença, mais sensibilidade à tua santa voz, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, cada um aqui vai viver muito mais além do que pede, imagina o que Deus tem preparado, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.